Porque antes, pensa o seguinte, quando o Cubo me perguntou o que o Cubo fez diferente para você, eu sempre usei um exemplo super bacana de uma loja de sapato, né? Então, imagina um sapato, Edu e Terra, um sapato bacana, maneiro, né? Super maneiro, só que lá no estoque. Então, todo mundo que passa na frente da sua loja não conhece esse sapato. Por quê? Porque ele está no estoque. E quando eu fui para o Cubo, eu saí do estoque, que ninguém me conhecia, para ir para a vitrine. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um De Galho em Galho, o podcast oficial da Monk. Aqui a gente traz comunicação, negócios, inovação e tecnologia. E a gente tem um convidado, talvez pela primeira vez, alguém está vindo pela segunda vez aqui. Então, muito prazer. Estamos aqui com o Christian e com o Terra também. A gente bateu esse papo nós três, agora parte 2. Eu sou o Eduardo, sou o CEO da Monk, para quem está estando pela primeira vez. Terra, se puder se apresentar. Sou Rodrigo Terra, sou sócio da Monk também, sou responsável por estratégia e negócios aqui na Monk. Eu não sei onde está o Christian, mas para mim está aqui em cima. Você pode se apresentar, por favor, cara. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu estou, na segunda vez, né, que eu estou. Uma foi presencial, não, a terceira vez. Uma presencial, teve uma que a gente gravou, né, digital, e agora é a terceira. Mas, pessoal, eu sou o Christian, eu fui fundador de uma startup, fiz meu exit depois de 7 anos. Hoje eu sou diretor de marketing, vendas, marketing e sucesso do cliente da Neurotech, que é uma empresa de data analytics, inteligência artificial, para o mercado de bancos, seguradoras e afins, né? E estamos aí para trocar essa figurinha. Boa. Começar um pouquinho de contexto. A gente vinha conversando, eu e você aqui antes, e o Christian antes de começar a gravar, sobre o ecossistema de inovação, né? Inovação para startups, né? Porque a gente tem as startups em si, que todo mundo conhece, tem os hubs, que são posso chamar de um centralizador, um hub, obviamente, onde as startups se encontram. Existe um processo seletivo para diferentes segmentos e estágios das startups, e os hubs eventualmente atendem diferentes desses momentos. Os hubs necessitam muito das corporates para trazer experiência do mercado, eventualmente como mantenedores dos próprios hubs, e agregador também do ponto de vista de se tornar o hub mais interessante para startups virem, porque tem aquela corporate próximo do hub. E o terceiro papel são as próprias corporates, e a gente vê que a história já vai se confundindo aqui, só não explicar, né? Mas a gente veio aqui para tirar essas dúvidas. As corporates têm os seus programas de captação de startups para resolver problemas de negócios delas ou de operações delas. Então, a corporate precisa muito captar startups e tem seus programas de captação. E as corporates encontram nos hubs um lugar onde há muitas startups, onde eles podem aprender e trocar de uma forma muito interessante. Eles podem fomentar também o segmento dos hubs, que é muito importante para gerar o ecossistema. E aí vira um ciclo virtuoso. Christian, você como um cara que já foi startup, já foi uma startup que esteve num hub, no Cubo do Itaú, e hoje é uma corporate, eu queria que você... Eu acho que a ordem cronológica é mais legal, né? Você pode fazer do jeito que você quiser, mas é legal contar um pouquinho para a gente como a Easio surgiu rapidamente. A gente já falou um pouco nos outros episódios, mas só para lembrar. E qual foi a grande diferença que você notou, o grande benefício de você entrar no Cubo, num hub, para alavancar, quais foram as dificuldades, os problemas, as soluções? Fique à vontade aí, por favor. Bom, a Easio foi a empresa que eu fundei há uns 8 anos atrás, lá em 2014, 2015, né? Eu fundei mais para resolver um problema do varejo, de conectar o varejo com seus clientes e transformar essa conexão num processo recorrente, né? Quando eu comecei num escritório muito simples, lá na Vila Madalena, em São Paulo. Para quem conhece São Paulo, era um escritório
Na verdade, era um escritório dividido, né? Eu ficava lá quase que como favor, né? Vamos chamar assim. Só para vocês entenderem, né? Eu tinha pedido demissão de uma empresa grande e resolvi empreender, né? E esse processo é um processo, para quem nunca empreendeu, né? Marinheiro de primeira viagem, é um processo, principalmente quem vem do ambiente corporate, né? É mais complicado, né? Porque, bem ou mal, você não tem um mapa da mina para seguir, né? Então, eu fui muito mais pela intuição e na crença que o negócio ia dar certo, né? E eu comecei dentro de um escritório de um amigo meu, que ele cedeu lá uma sala para a gente, era eu e mais dois, mais um, na verdade, depois virou dois, e as coisas iam sendo feitas, né? Então, dependendo da fase que você está, não importa onde é o seu escritório, se é um hub ou se é na sua casa. Por quê? Porque eu estava na fase pré-operacional, naquela fase onde você está desenhando um pré-MVP, nem MVP ainda, né? E aí, quando eu comecei a ir ao mercado pegar o primeiro cliente para fazer o MVP propriamente dito, foi muito bom, porque a gente pegou o primeiro cliente, né? Ainda naquele escritório, né? Que a gente estava, né? E foi bacana, né? Aí apareceu o Cubo, na época a iniciativa do Itaú com o fundo Redpoint, né? E aí eu me candidatei, passei, né? Primeira coisa foi, eu passei por quê? Primeiro que o Cubo, os outros também são assim, tá? Mas o Cubo tinha essa pegada de você, primeiro, você só aceita quem já passou por um processo de MVP. Ou seja, ele já está validando, já tem faturamento. Então, o primeiro ponto era, você tem faturamento? Não importa quanto, pode ser R$ 1.000. Mas se você tem um faturamento constante, já prova para a gente que, teoricamente, você já está... alguém está confiando no seu produto, né? Isso na entrevista lá para entrar no Cubo. Segunda questão foi, o que você conhece desse mercado? Ou seja, eu sou uma autoridade, eu conheço do que eu estou fazendo ou eu sou um aventureiro? Na época eu conhecia muito bem o que eu estava fazendo, já tinha 2 ou 3 clientes, certo? E terceiro ponto que eles me perguntaram é como é que era em relação à escala, né, tecnologia, porque, na verdade, lá, especificamente no Cubo, só seria aprovado quem tivesse uma tecnologia que tinha potencial de escala. E eu tinha os 3. Bom, depois de um tempo, fui aprovado e fiquei felizão. Mas aí é que está, para mim, o tipping point, né, o ponto de virada, né? Por quê? Porque antes, pensa o seguinte, quando o Cubo me perguntou o que o Cubo fez diferente para você, eu sempre usei um exemplo super bacana de uma loja de sapato, né? Então, imagina um sapato, Edu e Terra, sapato bacana, maneiro, né? Super maneiro, só que lá no estoque. Então, todo mundo que passa na frente da sua loja não conhece esse sapato. Por quê? Porque ele está no estoque. E quando eu fui para o Cubo, eu saí do estoque, que ninguém me conhecia, para ir para a vitrine. Então, é o mesmo sapato que antes estava no estoque e agora está na vitrine. Isso me deu visibilidade muito interessante e muito mais autoridade, apesar de eu ter um currículo bacana e tal, mas quando você fala, eu estou no Cubo, eu estou nesse ecossistema, o mercado te olhava de forma diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a partir do momento que você sai do estoque e vai para a vitrine, você não precisa dizer, as pessoas estão indo lá visitar vocês. Por isso que o Terra falou, o corporate é legal. Mas não só o corporate, né? Todo o ecossistema que vai visitar esse hub no intuito de conhecer coisas novas, e é muito comum isso lá fora e aqui no Brasil agora também está mais comum, tá? Você tem grupos de executivos de empresas que vão nesses hubs visitar o que tem de novo, conhecer as startups, conhecer as iniciativas e pronto. Então, quando eu estava no Cubo, eu aprendi a fazer um montão de coisas. Por exemplo, pitch de 10 segundos. Como executivo, eu fazia apresentação de 30 minutos, 1 hora. E no Cubo eu tive que ajustar a cabeça para falar em 10 segundos o problema que eu resolvia. Foi muito bacana, porque você aprende e você consegue criar desejo em 10 segundos na pessoa que está passando por ali e alguém. Christian, fala um pouco do problema que você resolve. Não é fala um pouco da sua empresa, fala um pouco do problema que você resolve. E você vai no cerne da questão, né? Eu resolvo esse problema nesse tempo e trago esse valor em tanto tempo. Aí o cara, porra, como? Bom, quando ele pergunta como, na verdade, você chama ele para tomar um café, chama ele para uma reunião a posteriori, ou entra no detalhe ali mesmo se ele tiver tempo.
Então, esse foi a primeira fase do Cubo, né? Eu achei legal o que você falou antes ali do... o Hub, ele consegue oferecer o atacado, né? É muito bom. Isso eu achei um exemplo muito bom, um corte muito legal, onde você está sozinho, você está no estoque, é avulso e tal, mas quando a gente começa a ir para um hub, vai para o Cubo, para a CAT, para alguma associação, para algum evento, você está em atacado, né? Então a corporate, ela vai procurar a solução, ela não sabe se ela vai procurar o Christian, se ela vai procurar a Easy, se ela vai procurar a Monk, se ela vai procurar, sei lá, o ARD, o Nubank, ela vai procurar uma solução, né? Então ela realmente ela vai falar com 100, 50, 10, 5 soluções, e ali vai sair alguma coisa. Então faz muito sentido, gostei bastante. Acho que isso, até brincando que a gente fala, vai dar um corte aqui, esse do atacado e o varejo. E os grandes hubs acabam te fazendo um processo seletivo que já te coloca num patamar diferente também, né? Isso para mim foi importante, né? Porque na época, quando o Cubo começou, lá em 2015, eu acho, 2016, não me lembro exatamente. Ou foi nessa época, quando eu comecei também, tá? O fato de você entrar no Cubo, ter passado por um processo de seleção, é muito importante. Por quê? Porque você já faz uma pré-seleção, né? O Cubo já faz uma pré-seleção. Estou falando muito aqui do Cubo porque eu conheço bem o Cubo, tá? Então, eu vivi lá durante os últimos 8 anos. Então, para mim, foi a minha casa, né? Os últimos 6 anos, talvez, porque eu fiquei 2 anos fora do Cubo, tá? Mas, de qualquer forma, foram 6 anos vivendo intensamente o Cubo 1, que era o cubinho, né? E agora o Cubão, né? Que fica ali também na Vila Olímpia, tá? Perto do Shopping Vila Olímpia, em frente ao Shopping Vila Olímpia, né? E aí são momentos diferentes, né? Por quê? Porque o Cubinho, né, vamos chamar assim, era um prédio de 5 andares, né, pequeno, e ele começou a crescer de tal forma, e o corporate, né, o ecossistema em geral, quando eu falo do ecossistema, não são só as empresas, não, tá? São as empresas, as corporates, os investidores, a universidade, né, as startups. Então, você está juntando ali, dentro daquele ambiente, primeiro, startups, né, que resolve um problema inovador, né? Segundo, você está juntando ali empreendedores, né, claro, você está juntando ali alguns corporates que querem estar junto dessas startups. Muito legal, a Accenture foi uma delas logo no começo, né? Tava junto ali da gente. E olha que interessante, aí botando o chapéu da Accenture aqui, né, da corporate. A Accenture, ela trazia os clientes dela para ouvir pitch de startups, para resolver um determinado problema que a Accenture já conhecia qual era o problema, né? Ela já sabia um pouco da dor daquele cliente e trazia algumas startups para falar para essa cliente da Accenture forma diferente de enxergar o problema, né? Eventualmente, essas empresas contratavam diretamente a startup ou através da Accenture fazia a contratação. Então, era bem interessante. Eu mesmo tive a oportunidade de falar com o Carrefour, né, de falar com grandes varejos através da Accenture, que era um corporate que financiava isso, né? E certamente ela aprendeu muito, né? Não tem dúvida. E a gente também tirou proveito disso tudo. Deixa eu dar um passo atrás. Você contou a sua história, que você estava no escritório de um amigo, de favor, que você falou nesse sentido, que você participou de um processo seletivo, que deve ter sido uma alegria grande quando você falou, pô, passei no processo, vou para a vitrine. Como é que você chegou lá? Você falou assim, cara, é um mundo, uma vitrine, é um shopping, que eu tenho que falar com grandes empresas, eu tenho que falar com o próprio Cubo para ser relevante. Por onde eu começo? Como é que foi essa tua chegada, esse primeiro dia, assim? O que te vem à cabeça? Como é que foi? Cara, foi uma sensação muito maneira, né? Porque, primeiro, o Cubo, quando lançou, ele era inovador em tudo, inclusive na arquitetura. Então, quando a gente chegou lá, primeiro, quando eu fui ser entrevistado e entrei no Cubo, primeiro, não tinha crachá, reconhecimento facial para abrir catraca. Isso há 8 anos atrás. Segundo, um ambiente extremamente bem decorado, sabe? Super bacana. Terceiro, um rooftop para você trocar figurinhas com outros empreendedores, fantástico. Né? Tem uma empresa que eu trabalhei, chamada Grupo Martins, né, lá em Uberlândia, maior atacadista do Brasil. O seu Alair Martins, o fundador, ele falava, junte-se aos bons para você ficar melhor, né? E é verdade, né? Quando você fala de ecossistema e você está num hub desse, e você está cercado de gente boa, selecionada para estar ali, isso traz um crescimento intelectual e de negócio muito grande. Só para você ter uma noção, eu aprendi muito, mas muito no Cubo
com todos os outros fundadores, porque cada um resolvia um problema. Eu ia lá, cara, como é que você resolveu esse processo de venda? O cara me explicava, me dava um livro, porra, trocava ideia, eu sentava, via ele fazendo, e eu fazia igual. Então, a troca ali é sensacional. Por isso que a presença física, eu insisto, né, é muito importante, né, nesse quesito aí de você, olhando sob a ótica de startup, não é o fato de você estar ali sendo visitado por outras corporates, mas é o fato de você estar ali sendo visitado por outras corporates, sendo conhecido por investidores. Só um parênteses, tá? Meus 2 investidores vieram do Cubo. Apareceram via Cubo. Né? Então, não os anjos, tá? Mas os valores maiores vieram tudo via Cubo. Depois eu conto a história. Terceiro, além de ser visitado por investidores, corporate, interessados em você, você troca muito figurinha com pessoas ao redor, principalmente founders com founders. E o Cubo proporcionava isso, né? Toda vez por mês, a gente tinha uma reunião com todos os founders, lá no rooftop, regado a cerveja e quitutes, para cada um falar, né? Organizado pelo Pripas, é um cara fantástico, Flávio Pripas, e ele incentivava essa troca, né? Falar, né? Para reconhecer ali coisas boas que eram feitas, né, aprendizados que ocorriam, e eventualmente ele trazia empreendedor de fora. Veio o cara se não me engano, o cara da Uber, o cara da. Pô, foram vários, tá? Não me lembro de cabeça aqui, mas foram vários empreendedores de fora que, a convite do Cubo, Itaú, Pripas, vieram fazer palestras para a gente, só para de empreendedor para empreendedor. Então é muito legal essa experiência que eu tive. Eu posso falar que o Hub também é uma peneira, porque eu fiz um paralelo com você dizer, ó, eu pego os melhores do mercado, eu coloco no lugar para dar visibilidade e troca de experiências, e os investidores, fazendo um paralelo com o futebol, né, são os clubes que vão lá buscar investir nos melhores projetos, nos melhores players que eles encontram. Então, acho que é um processo mais ou menos assim, né? Você vai fazer o teste para ver se você é bom mesmo, você passa no teste, você vai para a vitrine, e quando você está na vitrine, se você evolui, se você cresce, se você aprende, se tem a cabeça aberta, vem alguém e te investe para você continuar o seu caminho, que é mais uma prova de que está funcionando, né? Isso. Foi assim que os meus 2 investidores apareceram, né? Foi num evento do Cubo. O primeiro investidor foi uma grande empresa que o presidente eu já conhecia, e ele passou lá, escutou meu pitch, me chamou para conversar e falou, pô, eu quero participar disso, como é que eu faço? O segundo investidor também aconteceu no mesmo, muito próximo, né? Ele também queria participar, né? E aí veio toda a conversação que começou ali, né? E tem uma coisa que você estava falando, né? Que tem a questão do investidor. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu fechei um negócio com a BR Malls, por exemplo, porque a BR Malls era um corporate que ficava dentro do Cubo. E aí eu falei, puta, toda vez que eu passava em frente à BR Malls, que era no meu andar, 6º andar lá do Cubo novo, eu falava, um dia eu vou fechar negócio com vocês, hein? E eu falava isso e saía. Um dia eu vou fechar negócio com vocês. Aí um dia estava o diretor de tecnologia, ele falou, o que você faz? Eu falei, vamos tomar um café ali. E aí eu falei o que eu fazia, ele falou, putz, mas isso tem tudo a ver. Eu falei, cara, eu tenho uma ideia aqui, inclusive, que eu acho que eu posso ajudar. E hoje, quando você abre o aplicativo da BR Malls, toda a nossa ideia está lá dentro, né? E, obviamente, o grande ponto é, ali eu consegui criar caminhos mais fáceis de convencer o nível de decisão. Se eu fosse bater na BR Malls, aí você fala com um, fala com outro, não sei o quê. Aí não é prioridade para o cara do marketing, ou para o cara de vendas, ou para o cara de compras, ou para o cara que você está falando. Aí ele fala, pô, mas startup não é meu negócio, não, eu não falo para startup, eu quero resolver meu dia e depois ir embora. Você vai nas grandes corporações, é mais difícil você chegar no decisor. E quando você chega nessa grande corporação que está investindo no hub, é mais fácil você chegar na pessoa porque ela está apta para isso, ela está aberta para esse processo, né? Então, não só consegui como meus investidores lá dentro, como também em grandes contas que eu fechei negócio ou abri negócios, né?
abrir oportunidade. Né? Tá. Vai. Não, eu queria entender, acho que a gente está falando muito do momento híbrido, home office, e aí os hubs de alguma forma perdem alguma força, né? Se a gente for pensar, porque eles estão dando um espaço físico para ter essa troca, para você bater ali na empresa e falar, ei, vou fechar um negócio com vocês. Você chegou a pegar um pouco do meio da pandemia ali junto do Cubo, né? Teve alguma relevância? Eles conseguiram de alguma forma ajudar? Você acha que o que vende não, mas o que entrega mais é o espaço físico mesmo? É estar sentado na cadeira para esperar? Ou a comunidade em si consegue se apoiar muito? Então, a comunidade se apoia, mas não tem comparação. Eu participei dos dois momentos, tá? O momento Cubo 100% digital, bombando de gente, bombando de troca, bombando de, sabe, de aprendizado, de gente visitando. Foi logo 2019, era o boom disso, tá bombando mesmo. E eu, 2020, 2021, até mesmo 2022, ano passado, eu diria que o Cubo está fazendo um trabalho super legal de trazer o pessoal para o físico novamente e tal, mas mudou, né? Teve uma mudança radical, né? E eu digo para vocês, com muita propriedade, tá? A troca era muito maior no presencial. No digital é um pouco mais complicado, né? Porque você tem canais, né? A gente usa o Slack, usa o WhatsApp, né? Lá do Cubo, né? Tem vários grupos, tem um grupo de vendas, sucesso do cliente, tem vários tipos de grupo, tem o grupo principal lá do Cubo, né? No Slack, com todos os founders. O ponto aí é que a troca é muito menor, porque não existe o conceito de serendipidade, né? Aquele processo que, de repente, acontece as coisas sem ao menos você esperar, sabe? Então, eu acho que a variável de serendipidade reduz muito, Entendi. né? Uhum. Até Panza, depois anota aí para botar o significado da palavra, por favor, aí que Christian Vincent tá também é cultura. Faz assim. Não, e acho que trazendo para o nosso ponto, acho que você falou muito do Cubo, acho que a gente tem propriedade de falar muito da CAT, né? E a gente entrou na CAT bem no meio da pandemia. A gente até brinca, quando a gente entrou na CAT, tinham 22 salas para alugar. E a gente negociando e tal. Deu 2, 3 meses, não tinha mais nada. Assim, o pessoal ali, a gente precisa alugar uma sala, a gente precisa ver, a gente não é tecnologia. Então a gente foi bem momento, assim, de tá todo mundo em casa e só a Monk montando estúdio, eu lembro uma época, e cresceu. E eu senti muito isso. Tentaram fazer evento online, a gente até tentava, era legal, o conteúdo era bom, o conhecimento era legal, mas fazer negócio, network, bem fraco. Pelo motivo de não estou sentado na cadeira, não vou tomar uma cerveja no rooftop, né? Então, aconteceu. Aí eu lembro que o primeiro evento foi um evento da Vertical, lá, Vertical Varejo até, do Bruno organizou lá, o pessoal do iFeed. E foi muito legal porque botaram numa sala todos os corporates, todas as startups, e se soltem, vão conversando assim. E aí começou a trocar ideia, a gente foi trocar uma ideia com o pessoal da Oracle até. E eles, nossa, que legal isso aqui, deixa eu ver o estúdio de vocês, conversamos. Então, ali eu senti muito eu fiz essa pergunta porque eu senti na pele a diferença, né? De falar, nossa, nunca se eu fosse no LinkedIn falar com o pessoal da Oracle, vamos trocar uma ideia? Pô, você é uma agência, eu não consigo falar minha proposta de valor ali. E no presencial eu consigo porque ele dá um tempinho. Todo mundo no presencial consegue um tempinho ali, nem que seja 5 minutos na ida para o café. Mas é muito legal, assim. Na CAT funcionou muito bem. E quando a gente está no Cubo também, né, Terra? Acho que é muito legal, assim. Todo dia que a gente vai no Cubo, a gente não para de fazer reunião. Tá bom, quem tá aqui? Deixa eu falar com você. Eu tô com um projeto, eu quero tocar. Cara, vai no sexto, vai no quinto. Agora eu tô no segundo andar, agora volta aqui no... Então, é muito bom. Tem uma coisa que é importante, que o Cubo fazia muita questão. Era a presença do fundador. Né? Por quê? Porque o fundador ou o C-level do fundador ali, o grupo fechado, os co-founders, né, vamos chamar assim, são as pessoas que realmente estão ali nervoso para fazer as coisas andarem, né? Saírem do zero para 100 km por hora em 3 segundos. Então, quando você tem um funcionário que o cara está ali só trabalhando, não é isso. O Cubo falava no processo seletivo você vem, você vai ficar aqui quantos dias? Por quê? Porque é importante, e realmente é importante, a presença dos founders, dos co-founders, da galera ali que está no dia a dia, sabe? Não apenas o programador. O programador hoje, sendo bem sincero, ele não está afim de ir para lugar nenhum. O programador gosta de ficar em casa programando.
Beleza. Se achar o programador, né? Seja programador. Mas o grande ponto é o cara que está fazendo negócio tem que estar nesses lugares, trabalhando desses lugares. Porque o hub é muito positivo. Botando aqui o chapéu de startup, tá? E botando aqui, mudando, só fazendo uma mudança aqui, botando o chapéu de corporate, cara, o que o corporate quer? Gerar produto novo, achar um nicho de mercado bacana. Sabe que ele tem uma fila de projetos que não consegue entregar nada, porque tem um montão de coisas de prioridades que a TI não consegue entregar, a TI é gargalo, olhando sob a ótica do corporate. Aí quando o corporate olha uma startup que resolve um problema de um mercado que ele tem, ele consegue resolver o problema desse mercado, ou de um cliente dele, junto com essa startup, cara, que já está rodando, é só uma questão de integrar, né? Ou seja, do ponto de vista de desenvolvimento não é tão trabalhoso, putz, faz sentido. Ou não, ou ao contrário, essa startup resolve um problema dele, né? Então, ou resolve um problema de um cliente dele, ou resolve um problema dentro dele, né? De redução de custo, de otimização, de aumento de venda, resolve um problema dele. Ou resolve um problema do cliente dele, como exemplo da Accenture, né? Onde a Accenture fazia o conceito de product partner, né? De parceria de produto, embedava ali, criava uma solução que já tinha a solução da startup ali por dentro e vida que segue, entendeu? Então, tem muitas oportunidades, né, sob a ótica de corporate. Fora que tem uma questão também que não é fácil você achar soluções, né? E quando você vai para um lugar onde tem centenas de soluções e uma, duas ou 10 podem servir para você, isso é legal. Até mesmo para provocar as suas áreas. Eu já tive reuniões com grandes empresas, grandes mesmo, onde eu via que as pessoas iam lá até para copiar, né? Copiar a ideia, né? Acontece isso, é normal. E o Pripas falava, deixa copiar, porque não vai Eu conseguir, concordo. porque não vai ter prioridade, porque não vai ter foco. A ideia pela ideia é muito boa, né? O grande ponto é a execução, né? A capacidade de você transformar a ideia em realidade. Então, no primeiro momento, a gente ficava meio chateado, né? Aí o corporate ia lá, aqueles corporates que faziam um tour, né? O que você faz? Aí, pô, como é que você faz isso? Aí anotava tudinho, né? Tirava foto e levava para casa para fazer em casa. Um zoológico, né? Mais um projeto enterrado que o cara vai levar e não vai conseguir desenvolver. Mas aí o que acontecia? Eles queriam fazer em casa, viam que não conseguiam. Então. E aí você traz ele de volta, pô, deixa que eu faço para você. Eu resolvo o seu problema. Porque os caras não têm prioridade, não têm braço, pode ter muitas ideias, mas você conhece grandes empresas, né? Grandes empresas movimentam de maneira mais lenta, né? Sim. E eu acho que deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre claro. a questão de startup. Só para a gente mudar para o assunto da corporate, para aproveitar o Christian também. Pensando lá no dia que você chegou, né? Assim, que dica você daria para uma startup para ter acesso a um hub? E me conta uma dificuldade que você teve quando chegou no hub. Então, assim, o que uma startup tem que fazer? E que dificuldade você teve para quando você chegou? E depois eu faço outra pergunta. Não, acho que a primeira coisa bom, para você realmente tirar proveito de um hub, tipo o Cubo ou como a CAT, que você tem fluxo de pessoas interessantes, não, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o hub certo. Eu vou fazer ali sei lá, no hubzinho, papapá. Cara, esquece. Você tem que escolher marcas importantes para você estar lá dentro. Mas é difícil passar. Não tem problema. Vai lá e faz o primeiro teste, faz o segundo até passar. Então, tem que escolher bem. Tá? Então, o Cuba é um deles, a CAT é outro, tem a InovaBra, tem o Distrito, tem um montão de bons. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o que você tem que fazer quando você chega lá? Primeiro, eu acho que dependendo do seu nível, né? Se você estiver muito, muito, muito começando, nem vale a pena ir para esses lugares, porque você não tem um produto pronto. Você não tem uma proposta de valor para levar para o mercado. Então, para você não gastar seu tempo e dinheiro, e o tempo e dinheiro dos outros, minha sugestão vai para esse lugar quando você tem um produto, mesmo que esteja em MVP, mas ele já esteja rodando, né? Já seja realmente, de fato, um produto vendável, né? Que senão você vai perder tempo, vai ficar contando ideias, né? Apresentando PowerPoint. Então, a primeira coisa é
né? Segundo, aí quando você chega lá, o que você tem que fazer é conhecer, maximizar, né? Então, o que é maximizar? Pô, você tem eventos, participa, conheça os fundadores, se apresente. E o próprio Hub, teoricamente organizados, tá? Eles têm esse processo de apresentar os novos entrantes, fazer um tour com esses novos entrantes, você entendeu? Reuniões com fundadores, para eles se apresentarem, o que você faz, etc. Então, por exemplo, lá no Cubo, uma vez por mês, a gente tinha reunião de fundadores, founders, né? E depois um happy hour. E aí o Pripas levantava e falou: a gente tem 3 novos entrantes aqui, levante e se apresente. O que vocês fazem? Um pitch aí, faz um pitch para a galera. Ele fazia um pitch para a galera, entendeu? Para os veteranos, né? Vamos chamar assim. E é legal porque você conhece, tá? Então, de fato, quando você entra, a dica é use ao máximo as oportunidades que vão aparecer, tá? E a outra pergunta foi o quê? Não, você já falou. A dica para chegar, que foi muito legal, falar, cara, esteja minimamente organizado para poder aproveitar. Tem um tamanho, um produto já minimamente um MVP organizado. E você falou, participe do ecossistema, né? Porque não adianta nada você sair de um escritório que é escondido, entrar depois de tanto esforço num hub e você continuar escondido lá, né? Então, cresça e apareça, né? Acho que é a mensagem aqui. Saia do estoque e vai para a vitrine, de fato. Isso aí. Exerce essa questão, né? E aí, passando já para eu não sei se o Edu tem alguma pergunta ainda sobre do olhar da startup, né? E é legal você falar também, Edu, porque a gente é uma startup, mas você é o fundador, você começou lá no comecinho. Uhum. Então, a sua história da CAT foi muito legal, porque corrobora, complementa, ou até antagoniza, se for o caso, com as histórias do Christian, né? Eu acho que talvez mudando até para corporate, a gente já conseguir pegar esse gancho, que acho que eu falo um pouquinho do nosso. Acho que a Kat trouxe para a gente uma ideia de conseguir trabalhar com hubs muito bem, conseguir pegar contato no hub, mas acho que a grande virada, isso não é mentira para ninguém, foi quando a gente começou a atender uma corporate, foi a Ambev, né? Acho que a gente olhou e falou, opa, a gente tem mercado aqui. E a gente está fazendo uma pesquisa com o cliente e a gente perguntou para a galera assim, o que vocês mais querem da corporate, né? E querem o quê? Aceleração com programas, aceleração com geração de negócios, aceleração, querem, sei lá, o que vocês querem da corporate? Venture capital? E por enquanto, ainda não tem um volume muito alto, não tem uma população tão grande respondendo, que ela está rodando. Mas por enquanto, quem respondeu, 90% falaram que o que eles querem é aceleração com geração de negócio, que é o que fez a Monkin crescer e que é o que fez a Monkin hoje. Eu acho que o nosso cenário é esse. Foi muito bom ter. A Ambev não dava dinheiro pra gente. A Ambev não, quer dizer, não dava só dinheiro, ela dava dinheiro pra gente fazer o trabalho. Então a gente tinha que trabalhar, tinha que ralar, tinha que saber o que estava fazendo. Queria entender, e aí a minha visão, queria entender, Christian, como que foi o teu relacionamento com as corporates, você como corporate, como que vê as startups, e esse ponto de aceleração por meio da geração de negócios, você acha que é o melhor jeito de se aproximar da corporate, ou você acha que tem mais jeitos de como estar próximo de uma corporate, uma empresa grande? Tem um ponto, eu vou trazer uma coisa que o Pripas falava, né? Lá no começo mesmo, mas eu aposto que ainda é assim, ou algumas empresas fazem isso. A gente chegava, né? Chegava uma empresa gigantesca, não vou citar nomes, tá? Mas chegava para mim e falou, pô, eu quero fazer negócio com você, você faz uma POC gratuita para mim? E aí isso virou padrão, fazer POC gratuita com grande instituição. O que acontecia? O Pripas falou, eu estou proibindo vocês fazerem POC gratuita com qualquer tipo de empresa. E ele explicou, cara, e ele falava para as empresas, olha, vocês não podem ofertar POC gratuita aqui. Por quê? Porra, a startup está ali validando um conceito, pouco dinheiro, e aí vem uma empresa gigantesca falando, porra, me prova que dá certo. Né? Cara, se você comprou a ideia, ajuda e faz essa ideia crescer, porque você não precisa de muitos neurônios para entender a ideia e fazer ela andar. Você precisa de iniciativa da corporate para puxar essa startup e resolver um problema seu ou do seu cliente. Ponto. Isso para mim foi um aprendizado, tá? POC gratuita não tem nem injeção de graça, nem na testa. Então, pessoal, a primeira coisa é a minha mensagem para os dois, né? Para as startups que nos ouvem, não façam POC gratuita. E para as corporate, não peçam para fazer POC gratuita. Não façam isso. É melhor não pedir, tá?
É um contrassenso, né? Pois é, mas isso é comum e eu acho que ainda é, tá? Ainda é. Sim. E na questão da... Às vezes acontece com a gente, né, Edu? É normal, mas talvez é porque a pessoa que está pedindo não tem essa reflexão que a gente está provocando aqui. Mas a questão da aceleração é isso, tá? A gente não está pedindo um favor, nem pedindo esmola, a gente está oferecendo um serviço. E aí a aceleração vem muito do que você consegue fazer, a velocidade e a qualidade que você consegue entregar. Rápido, com alto nível de qualidade, que é muito difícil hoje no mercado. E as startups são rápidas, e tem um produto, espera-se que tenha um produto de qualidade, tá? Eu falo espera-se porque, às vezes, dependendo do nível de maturidade da startup, ela está ali no MVPzão, no começão, então você tem que saber qual o risco que você está tomando, você corporate, tá? E aí, por isso que existem startups em fase 1, 2, 3, 4 e 5, né? Que está lá no MVP, por isso que é importante saber qual problema ela já resolveu, de quantos clientes. Aí você mostra. Cara, aí você tem que ser sincero como startup, né? Eu estou testando, ainda estou validando o meu produto. Não, o produto é validado, roda em 3, 4 clientes e eu estou escalando isso. Né? O meu Product Market Fit, MVP, então, puta, meu produto está pronto aqui, abre aqui e mostra qual o problema que resolve. Né? É claro que, dependendo da maturidade da startup, algumas vão ser rápidas e com nível de qualidade lá em cima, outras vão ser rápidas com nível de qualidade médio. Né? E aí cabe ao executivo que está contratando entender esse momento, tomar o risco dele, né? Assumir o risco dele. Por exemplo, quando eu fechei com a BR Malls, eu já tinha aí uns 6 anos de mercado, já tinha cliente para caramba, já passei por grandes validações. Então, teoricamente, a BR Malls falou, pô, deixa eu fazer um teste aí. Tá bom, um teste de API, né? Mandou transação para caramba, foi tranquilíssimo. Ou seja, eu recebia muito mais transação dos outros clientes do que da BR Malls. Você consegue aguentar 100 milhões de transações? Eu falei, por segundo? Ele, não, por mês. Eu falei, não. 100 milhões de transações? Eu falei, por segundo? Ele, não, por mês. Eu falei, não, tranquilo. Porque a dimensão dele era... 100 milhões foi muito, tá? Mas Sim. 1 milhão. Aí eu, por segundo? Ele, não, por mês. Aí eu falei, cara, eu faço isso no múltiplo de segundo, não no múltiplo de 30 dias, tá? Aí ele meio que duvidou, aí eu falei, toma aqui um API para você testar, pode mandar quando vocês quiserem, só não manda mais de 1 milhão, porque senão eu vou pagar o custo, tá? E aí eles gostaram, entenderam como é que funciona e fizeram o processo com a gente, entendeu? Mas então, respondendo a sua questão de aceleração, é isso aí, tá? A corporate não está dando esmola e a startup não está pedindo esmola, ela está oferecendo um serviço de qualidade e velocidade em troca de um contrato. É claro que, pô, fechar com uma Ambev e você fala, poxa, ali abrem-se várias oportunidades, com certeza. Fazendo um bom trabalho, você vai expandindo ali a sua penetração dentro daquela corporate, né? Sim, a gente, agora como corporate, né? Você é uma empresa... Fora um detalhe, tá? O fato de você botar que faz serviço para a Ambev já é uma bela de uma placa. Ah, porra, eu fiz com a Unilever, eu fiz com a BR Malls, eu fiz com os maiores varejistas do Brasil. Isso chama atenção e aí você vai ganhando autoridade, né? Você como startup. Então, a corporate é boa também para dar autoridade. Sim. Olhando do ponto de vista de corporate, né, você tem diferentes formas de abordar as startups. Você tem programas que conectam as startups com necessidades de negócio ou de tecnologia das corporates. Então, a corporate traz, vê se funciona acelerar aquela startup para antecipar ou agilizar processos que eles não conseguem cumprir, como uma grande empresa. Você tem algumas de negócio, que são complementares à empresa, e eventualmente pode ser um spin-off ou diferentes formas de fazer isso. Você já está pensando nisso, ou você já pensa nisso, ou você já faz isso onde você está? E se não, por onde você começaria? O que você acha que seria um bom modelo para você? Como você pensaria nesse modelo para captar startups? Ou seria no Hub, se você faria mar aberto? A Neurotech hoje, ela está num momento um pouco diferente, né? Ela acabou de ser adquirida pela B3, né?
Então, ela está focada nesse processo de integração, né? Vamos chamar assim. Mas, antes de acontecer, uma das coisas que passava pela minha cabeça, junto com a diretoria, mais na minha cabeça, para levar para o grupo de decisão, né? Era o conceito de product partner, né? De você ter um lugar onde a gente como corporate daria ativos para essas startups. Ativos podem ser dados, por exemplo, ecossistema da Neurotech, plataforma em geral, para elas desenvolverem produtos para você. Quer dizer, para os seus clientes, para os meus clientes, tá? A outra seria desenvolver produtos em conjunto para go-to-market. A gente, no nosso caso, pelo menos no meu caso aqui, a gente não estava pensando em contratar um serviço de uma startup para resolver um problema nosso. Não. A gente estava querendo contratar um serviço de startup para embalar e distribuir. E a maior dificuldade das startups é distribuição, é venda. E se eu chego para a startup e falo assim, cara, se a gente fizer um produto bacana, eu consigo distribuir, né, usando meus canais, usando minha equipe de venda, etc., isso pode soar muito boa, de maneira muito boa para o fundador, para os fundadores da startup, né? Então, isso era a minha visão, tá? Não é mais porque a gente passou por um processo e a gente repriorizou as coisas, entendeu? Mas se eu fosse tomar a decisão, tirando o cenário atual, dando um passo de 6 meses para trás, né, uma das proposições que eu faria era estar num hub como o Cubo, por exemplo, para me conectar com esses ecossistemas. E por que não? Eu como corporate, olhar para um corporate do lado e vender para ele. Né? Então, quando você está ali, você não legal. Você está olhando para outros corporates ali, que teoricamente pode ser seu mercado-alvo, entendeu? Tem a relação corporate-corporate, perfeito. Isso, fora que eu também estou dentro de uma vitrine. Então, quando eu falo para um, eu não estou falando para alguns, eu estou falando para muitos que aquele hub consegue conectar. Imagina, a Neurotech falando para as startups do Cubo, para os corporates do Cubo e para a audiência do Cubo. Né? E aí eu passo a ser conhecido de uma maneira muito mais alavancada do que simplesmente usar a minha equipe de marketing para fazer mídia social. Né? Uma das dores que a gente ouve bastante das corporates que a gente se relaciona é como eu faço para ser reconhecido como ser referência para o mercado de startups. E essa questão de estar num hub, ser referência dentro do hub, porque a gente também vê muitas corporates que vão pela placa, mas eventualmente tem pouca gente lá, as pessoas vão pouco e acabam participando pouco. Mas quem vai e participa faz toda a diferença. Pode falar. Levantei a mão aqui para não te interromper, mas, cara, você tocou num ponto importantíssimo aí, vale a mensagem para as corporates que estão pensando nisso, tá? Cara, você quer fazer, faz direito. Bota uma pessoa lá, que tenha liberdade, que tenha trânsito dentro da empresa. Não bota qualquer um, não. Não bota um estagiário que fica ali só sentado, mexendo no computador. Tenha um plano para isso. Tem uma pessoa que seja muito mais ativa e proativa do que passiva sentada, né? Senão você vai gastar seu dinheiro, seu tempo, sua expectativa, vai ser tudo mal feito. Então, se você quer realmente entrar no hub, entra com um propósito e com, no mínimo, uma pessoa que seja o seu embaixador lá dentro, que tem esse perfil. Sim. E eu já vi vários casos dentro do próprio eu lembrei. Né? Que às vezes tinha lá uma mesa, mas não tinha ninguém. Ou quando tinha uma estrutura linda. Uma estrutura linda e não tinha nenhum representante da empresa lá dentro. Mais ainda, às vezes tinha uma pessoa que fazia reunião externa lá dentro. Ou seja, era um contrassenso na minha leitura como startup, até mesmo como outro corporate, que estava dando exemplo errado para mim, né, como corporate, vendo outro corporate fazendo esse tipo de coisa. Aí eu vejo que não é dar valor ao dinheiro ou ao investimento, ou ao investimento sem retorno, né? Tipo, eu quero estar lá só para estar lá. Acontece. Acho que tem os 3 lados, né? Acho que se a gente conseguir fazer um ciclo perfeito, seria a startup, que é acelerar o negócio dela o máximo possível, seja como for.
A corporate quer criar produtos novos, quer não ficar parada no tempo, quer ver tecnologia e precisa aumentar a presença dela com as startups. Então, ele precisa trabalhar muito como falar e tem que ter alguém lá, um gestor de comunidades ou gerar conteúdo, gerar benefício para essa corporate, para essa startup. E o Hub, ele precisa gerar valor para a comunidade, né? Então, se esse mecanismo gerar perfeito, onde a startup está afim de estar aberta para gerar negócio, onde a corporate está querendo estar presente lá, quer mostrar para a galera o que faz e quer apoiar mesmo, não quer fazer uma POC de graça, quer fazer um negócio pagando, quer organizar, e o Hub gerar momentos para essa conversação, acho que é um cenário perfeito, né? Acho que teria muito mais startups crescendo pra caramba aí, ia ter muito mais corporate feliz com novos produtos, a gente já viu um monte de Zé Delivery, as corporates fazendo novos produtos, e ia ter um monte de Hub também. Então, acho que ainda é um mercado que está crescendo, a gente tem um exemplo do Cubo que é perfeito, o exemplo da Cat que é perfeito, mas acho que ainda falta, né? Faltam startups querendo mais, faltam hubs querendo mais, e faltam corporates principalmente para melhorar. Desculpa, é perfeito, você falou, mas tem muito para melhorar. Assim, quando você pega um cubo, o cubo é muito bom, eu não só falo bem, a Cat também, mas eu acho que tem muita coisa que você consegue melhorar com pequenas alavancas, entendeu? Né? Mal ou bem é um mercado novo ainda. O mercado tem o quê? No máximo 8 anos, 10 anos, se for. Não. Eu ia falar no máximo 10 anos. Né? Então, a gente tem muito esse desafio na Monk, né? A gente muitas vezes é contratada por uma corporate para fazer um ajuste fino no relacionamento, até na forma de se colocar para as startups. Então, geralmente é alguém de muito alto nível hierárquico dentro das empresas que vai falar com o pessoal que está começando. Então, existe uma diferença grande do jeito que uma corporate, que o executivo de uma corporate fala, para ser entendido pelas startups. Então, toda essa forma de abordagem, toda essa forma de comunicar a dor da startup e fazer chegar melhor para a corporate e a resposta da corporate ser mais adequada, passa por um monte de processos e de etapas para facilitar essa conexão. A mesma coisa como o Hub se torna sexy para as duas partes, né? Produção de conteúdo, produção de eventos, ativação dos eventos, relacionamento. E a gente se vê muito, né, nesses pontos, ajudando, conectando e participando muito para saber de dentro o que precisa fazer. E não adianta nada, eu fui executivo de marketing, sou executivo de marketing, o Edu, super empreendedor, usar o que eu fazia nas grandes corporações dentro desse ecossistema. É bem embrionário, né? É bem desafiador. Hoje eu acho que eu aprendo mais com isso do que... Mas olha, veja, olha que interessante, tá? É um processo de alavancagem mesmo, né, que eu chamo. Você vê o exemplo de um Cubo da vida. O Cubo tem uma audiência muito grande. Ele tem uma audiência interessante. E quando você, como corporate, consegue fazer o uso dessa audiência, entrar nessa audiência e capitalizar você, corporate, para a audiência do Cubo, tipo, evento da Neurotech no Cubo para falar de dados. O Cubo divulgando. Cara, isso tem preço. E não é barato. Né? Então, é uma coisa que realmente alavanca as corporates que talvez não tenham essa percepção, essa visão. Então, o Hub também tem um papel muito importante, né, que é garantir a coordenação desse processo como um todo. Né? Então, é isso, né? Assim, e é legal, porque eu tive a oportunidade de visitar a China, né? Acho que eu fui em Pequim, foi em Pequim ou foi... Não me lembro qual foi a cidade, mas eu fui em 2019 para lá, um pouco antes da pandemia, dezembro de 2019. Quando eu voltei, a pandemia fechou tudo. Mas eu visitei... Por pouco você não trouxe, hein, Cristian? Por pouco você que não trouxe uma bagagem. Se eu trouxe, eu não senti nada, tá? Mas... eu peguei o Covid, mas depois, bem depois, 2021. Mas em 19 eu tive a oportunidade de ir à China, né? E eu fui visitar um cubo de lá, né? Um hub de startups. E como eu vi lá que o negócio estava muito evoluído. Muito mais evoluído do que o cubo estava na época que era o auge, né? 2019. Né? E eu falava, caramba, o cara daqui tem investidor,
né? Tinha uma empresa de marketing que ajudava os caras a fazerem a go-to-marketing, né? Então, eles tinha lá empresa de contabilidade, né? Tinha consultoria financeira, tudo dentro do Hub, né? E de alto padrão, né? Então, você poderia sentar lá e falar com o advogado para ajudar você na sua estratégia jurídica lá, etc. E não precisava contratar um advogado, já tinha um hub ali para você conectar dentro do próprio negócio, entendeu? Sensacional, A sensacional. primeira vez que você me contou isso, eu falei, não, sensacional, tipo, isso aqui tem que ser replicado de uma maneira... porque é mais uma ajuda, né? Não é só contar, pô, eu tô dando serviço, não serviço, tô dando a aceleração de alguém que eu testei, né? Então, a gente tem feito muito com as corporates, a corporate vai fazer um trabalho com uma startup, a gente entra para fazer a parte growth, né? Então, assim, o seu dinheiro da corporate para fazer o growth para ver se aquele modelo faz sentido ou não, tá remunerando. E acho que esse é um teste também, né? Porque a corporate está falando para a startup, ó, pode confiar na Monk, porque a Monk eu já testei e eu sei que vai dar certo. E esse modelo é legal também, porque vai parecer uma empresa de contabilidade que já é testada, que sabe do mercado de startup, então a startup vai quebrar muito menos a cara se tiver esse apoio. Pula várias etapas, né? Vários erros. E acelera, jurídico, né? Que é o mais importante. Exatamente. Fora que lá você tinha estúdio operado por uma determinada agência, tinha... Você conhece esse case aí, Edu? Já desenhei em alguns lugares. Não, a gente está brincando porque a gente tem um estúdio na CAT, né? A gente faz bastante. Então, isso ajuda muito, imagina. Isso ajuda muito. Ou para a startup ou para o corporate, ou para os dois, né? Eu não sei. Sim. Produção de conteúdo, às vezes, é uma coisa que tem que ser frequente, mas às vezes ela é emergencial, né? Então, conseguir uma apresentação importante com um investidor depois de amanhã, você poder descer 2, 3, 5 andares e fazer um vídeo na hora que te resolve o problema, ou um plano de comunicação para alguma coisa rápida também. A gente acredita muito nesse modelo, a gente aposta muito nesse modelo. Estamos tentando crescer com o modelo por aí, né? E na CAT tem funcionado muito bem, né? Na CAT a gente hoje tem valores especiais para startups, e foi quando a gente está falando sobre esse tema, talvez porque a gente tinha um estudo na CAT, a gente viu que era um modelo legal, onde eu ajudava a corporate, eu ajudava a startup de uma maneira mais em conta, enxuto, e que tinha um volume alto, né? Então chegava a corporate e falava, eu quero fazer um pitch para todas as startups de varejo da CAT. A corporate financiava isso, a gente botava tudo lá, a gente entende de pitch, então a gente fazia essa produção, direção de, não, tá legal isso aqui, vai por esse caminho. Então tem funcionado muito bem na CAT, é um case super legal. Sim. E vice-versa. Finalmente. E você pode fazer isso para a startup também, né? Sim. Não, exatamente. Acho que é o público mais carente de informação de técnica nesse tipo de coisa e que, teoricamente, usa mais com o ecossistema que a gente está falando aqui. Eu estou aqui pensando nas considerações finais para o Christian. A gente já fez a pergunta para ele das 2 dicas de vida, né? Então, sinceramente, não vou repetir, obviamente. Mas eu acho, Christian, que uma dica para algumas dicas para startup. Você já deu um monte aqui hoje, mas o seu grande acerto dentro do Hub e o seu grande erro dentro do Hub. Boa. Se é que teve. Acerto dentro do Hub foi... O sopetão é sempre um. O meu acerto dentro do Hub foram vários, né? Foi o fato de eu ir sempre, né? De eu aproveitar o ecossistema, né? De eu me conectar com outros empreendedores e aprender com eles, né? Vestir a sandália da humildade, isso é importante. Então, acho que foi isso, tá? Teve um cara lá, o Daniel, ele chegou para mim e falou, lê esse livro aqui, que, puta, é o melhor livro de vendas que eu já li. E eu era, eu era responsável por vendas em outras empresas, né? Eu falei, E esse cara, com 25 anos, me ensinou um montão de coisa. Então, a primeira coisa... Qual o livro? Agora você me pegou. Rapidinho, Model... É o Jacob... Calma aí que eu já vejo. Já vejo agora. Mas calma aí que eu já vou olhar no Kindle aqui. Tem tanto livro que é complicado. Ô, louco, quem sabe eu fiz ao vivo, meu. The SaaS Sales Method, tá? Do Jacob é um holandês, aí o nome é estranho. Legal.
Mas The SaaS Sales Method. Sales Method. Esse cara me passou esse livro, né? Foi sensacional. Aí eu falei, porra, depois desse livro você vai desdobrando para outros e aí vai trocar ideia com ele ali do lado, que ficava do lado da minha antiga startup. Então, o primeiro aprendizado foi esse, né? E coisas que eu fiz errado, talvez, eu não sei, porque os erros vão acontecendo todo dia, né? Então, você não vai contabilizando erro. Eu tento... Então, não é sobre erro, é sobre algo que você fez e que hoje, por ter passado por lá, você faria diferente. Talvez seja uma... assim, vou ser bem sincero, tudo que eu fiz ali dentro me gerou um aprendizado que economizaria metade do caminho se eu fosse montar uma nova startup. Né? Então, como é que eu faço? O aprendizado do que é MVP, em que momento você administrar a ansiedade, né? O empreendedor está sempre buscando crescimento, mas você tem que entender que você está no MVP, ou você não está no Product Market Fit, que você está na escala. Tudo tem seu momento, né? E cada um desses momentos tem um prazo, né? Tem 1, 2, 1 ano e meio, que seja, 18 meses, e você sabe que esse momento vai passar e vai entrar um momento novo, que vai ser demandas diferentes. Tudo isso eu aprendi lá dentro, tá? E eu fiz tudo errado, tá? Eu fiz tudo errado, porque... Então, teoricamente, meu aprendizado foi olhar o que eu fiz de errado para não fazer de novo, né? Então, exemplo, tá? Exemplo bobo. Bobo não, né? Mas exemplo real e não é bobo. Eu me diluí rapidamente na primeira captação, né? Então, meu cap table ficou totalmente desproporcional, né? Então, se eu fosse um pouco mais... se eu tivesse usado o aprendizado que eu tive ao longo desses anos, eu não faria, né? Não farei de novo, né? Se tiver uma nova oportunidade, não farei de novo, tá? Mas é isso, acho que é isso. Não sei se eu fui direto, né? Se eu fiquei dando volta para chegar no ponto. Edu, alguma pergunta? Cristian, alguma pergunta? Alguma consideração final? Cara, eu gosto desse assunto, tá? Se quiser, a gente pode marcar outras vezes. É um assunto que me motiva muito, tá? Ainda mais do lado dessa galera boa, Edu, Terra, meus amigos, né? E, bom, conta comigo. Acho que esse assunto é muito legal, até para quem estiver nos escutando, ou é empreendedor, ou é uma corporate, ou está pensando em fazer investimento em hub, vale a pena. E quem está na startup aí querendo criar um produto, também vale a pena. Mas não é o momento. Nunca é o momento, tá? Ou sempre é o momento. Sempre é o momento, né? Nunca é o momento, né? Nunca é o momento certo. Tem que fazer, né? O certo é o agora, né? Se você tomar a decisão. Né? Mas é isso, pessoal. É uma experiência boa aí. Não, legal. Acho que obrigado, Christian. Super. Acho que o Christian já é de casa e senta na cozinha com a gente, né? Já é o cara que sabe me dar Monk aí. Acho que foi o responsável aí por eu conhecer o Terra me apresentou o Christian. Acho que a gente conheci vocês. A gente se conheceu no projeto da Ambev. Foi. Então, o Christian foi o nosso hub, pô. É verdade. É verdade. A primeira reunião que eu conheci o Terra, você estava junto. A Ambev falou, esse aqui é Monk, esse aqui é o CEO da Easy, bora, esse aqui é o Terra que vai tocar como CMO do projeto. Então, é muito legal a gente voltar a falar junto. Acho que esse é um dos primeiros podcasts que a gente está fazendo online, assim, e foi legal. Acho que deu para conversar, deu para todo mundo teve tempo. Então, obrigado, Christian. Obrigado, Terra, também. Mas, Christian aí, o nosso convidado, e volte sempre, que a gente aí possa fazer várias coisas em conjunto, que a gente conta sempre com a Monk, acho que a gente sempre conta contigo, você também, ao contrário, que precisar, dá um toque, que a gente vai estar sempre junto. E obrigado mais uma vez pelo papo. Tive mais ideias aqui, hein? Vamos começar depois, nós três. Cara, obrigado, você é um cara de casa, como o Edu falou, é um prazer trocar contigo sempre. Obrigado também, Edu, é sempre bom misturar essa galera e contar história e ouvir história. Agora suas considerações finais, Christian Vincent, por favor. Pô, eu já fiz, já agradeço, estou aí disponível para esse próximas etapas aí, é um assunto que eu gosto muito. Fechado, então, este foi mais um de Galho em Galho, o podcast oficial da Monk, no Spotify, no YouTube e várias outras plataformas aí. Fiquem ligados que logo tem mais episódio. Valeu! Até mais, pessoal. Obrigado.